Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Pessoal, bora com as últimas informações do Corinthians, vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama, bora ver tudo que aconteceu nesse jogo. Também tem informação preocupante sobre o Memphis, deixando o Corinthians. 3 clubes enviou propostas milionárias aí para o jogador e para o Corinthians. Também tem informação sobre contratação chegando aí, um ponta esquerda muito habilidoso. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. Bora sem mais delongas, bora ver aqui, pessoal, as últimas informações do Timão. Mas por enquanto a gente vai de Coringaço. Vamos mostrar como é que foi a partida. Depois de 3 derrotas e 3 empates, o Corinthians venceu o Vasco fora de casa. Olha o primeiro gol aí, ó, o Matheus Bidu dando um belo passe pro Maicon, ó lá. Golaço, né, Caioba? Golaço porque é difícil você pegar essa bola de primeira e mostra também que o Bidu não se livrou da bola, não cruzou por cruzar. Ele espera a movimentação, a infiltração do Maicon por trás e faz um passe. Bonito gol do Corinthians. Exato, a gente vai ver o segundo aí. Na verdade, teve um quase gol também, que foi uma jogada muito parecida com o próprio Bidu, não fazendo o cruzamento, só jogando no pagode, né? Ele vai e faz o passe ali pro meio e quase que o Maicon faz o segundo, ó lá. Ele domina ali na ponta esquerda, faz o passe e o Maicon chuta por cima, Cabinha. O Maicon que vinha muito bem no jogo, né? E se ele bem, o Corinthians se torna muito mais forte. O que eu gostei muito do Corinthians, além da molecada que deu conta do recado, foram os laterais. Tanto o Bidu pela esquerda como o Mateuzinho pela direita deram muita força ofensiva. Ó, de novo uma jogada pelos lados do campo, depois a assistência do Mateuzinho pelo lado direito. Então, os lados do campo do Corinthians nesse jogo contra o Vasco funcionaram muito bem. E a molecada deu a resposta que o Dorival esperava. Exato, ainda bem que você falou da molecada, cara, porque a gente vai falar justamente deles, né? Tem aí também, antes disso, tem o gol do Gustavo Henrique, né? Que se abaixou, se encolheu todo ali, o pessoal tava comemorando, ninguém nem sabia quem fez. Foi tão no meio do bololô ali, olha lá, o tamanho do Gustavo Henrique, mesmo assim, abaixou ali e fez o terceiro gol do Coringão, né? E você falou da base do Corinthians, a gente até preparou um telão aqui, que os meninos estavam titulares, né? Olha lá, garotos no ataque, olha quem tava no banco aqui, os meninos da base ali, titulares, e aqui no banco tínhamos Thales Magno, Romero e o Vitinho. Chamaram a responsa, né, Caioba? Porque no momento difícil colocar a molecada é um risco que o Dorival resolveu abraçar ali, né? O ideal é você colocar eles junto com os titulares num momento de estabilidade, para que eles sintam menos essa pressão. Ele não está lançando por convicção, ele está lançando por necessidade. Mas os meninos estão dando conta do recado. Exato. Guinegão jogou muito bem, Kaique também bem no jogo. Então, assim, você vê o meio de campo com muita energia na hora de marcar, de roubar a bola do adversário. O Corinthians, todo torcedor gosta de ver a molecada em campo. O Corinthians, com essa história do terrão, quando eles dão essa resposta no time de cima, é ainda mais legal. Exato, a gente mostrou o gol do Guinegão, né? Aí, novamente, aí contra o Vasco. A gente mostrou o gol contra o Bahia e agora o gol que ele fez ontem diante do Vasco, né? Uma pancada ali, gol de centroavante mesmo, foi até meio de canela. Aí a gente vai mostrar os gols do Vasco, né? Porque a partida foi 3-2, mostramos os 3 do Corinthians. Olha lá, primeiro o pênalti, Caioba. Pênalti. Boa, a bola pegou na mão do Ramalho ali, o Verratti, que implora ou pra uma bola de cabeça ou para um pênaltizinho, foi lá e converteu a cobrança. Hugo de um lado, bola do outro. O Vascão parecia que ia encostar ali, mas o Corinthians foi muito superior, né, Caioba? Foi. O Corinthians jogou melhor e mereceu a vitória, mas apresentou alguns erros defensivos que não podem acontecer. O André Ramalho, aquela bola ali é completamente evitável. Você não precisa para atrás do jogador, sabe? Joga com um pouco mais de segurança dentro da área. Se você errar o bote, ou o atacante vai sair na cara do Hugo, ou você vai cometer o pênalti. E no segundo é uma desatenção que você não pode tomar uma bola de lateral nas costas e pegar a defesa toda aberta. A gente até colocou uma setinha ali no Félix Torres, porque realmente ele larga a jogada, né? E acaba saindo. E ainda teve um lance ainda, na sequência, na saída de bola, que foi quase que uma bola na trave ali, né? Então o Corinthians precisa ter cuidado. Num momento que você vai ter clássico contra o Palmeiras e que você tem definição de Copa do Brasil. Aí você tem que minimizar o erro, porque um erro pode custar uma classificação. Vai sair? Não, a situação do Memphis é que o Fabrício Romano, que é aquele repórter internacional, deu de mercado, tal, o mais conhecido no mundo, deu que o Memphis tem 3 já ofertas, ou sondagens, ou perguntas de 3 clubes europeus e que num primeiro momento não fechou as portas para ninguém. Desses 3, uma multa baixa, né? A multa é de 10 milhões de euros, sendo 5 milhões para ele, 5 milhões para o Corinthians. Claro que o Corinthians pode falar, tá bom, só assim, o Memphis, me dá seus 5, que aí eu te libero mais fácil ou não. O Corinthians, a princípio, não gostaria de perdê-lo,
Mas depende, acho Como é que é? O jogador vai ficar com metade do direito que pagarem para ele? Porque ele estava livre, né? Ele é livre. Então, quando você contrata um jogador livre, o Corinthians, por exemplo, quem que foi? Do Roger Guedes. Estava livre, saiu da China. Falou, eu vou pro Corinthians. Você só tem 40, 60 é meu. Aí o Corinthians fala, entre ter o cara e ter 40 e não ter o cara, às vezes você abre mão, você tá sem dinheiro e aí abre mão. Você falou tudo. É isso, porque aí você não se impõe, né? Infelizmente. O Roger Guedes foi isso. O Roger Guedes, na hora que ele quis, o Corinthians pegou, foi 10 de euros. O Corinthians ficou com 4 e o Roger com 6. O Roger ficou com a parte maior, mas estava livre no mercado. Você não precisou pagar pro time chinês naquela época. E o Memphis, mesma coisa. Estava livre e falou, ok, eu vou, a multa é essa, 10 milhões, 5 para você, 5 para mim, caso pinte antes da hora. E agora vamos tentar entender. Chegou o momento do Corinthians pagar aquele primeiro ano dele, né? Então tem o primeiro, tanto de luva quanto de bônus de assistências e gols, é agora. Tem que pagar agora em agosto. Tá dando mais ou menos 12 milhões de reais entre luvas e o que ele tem de bônus. E tem que pagar essa parte aí também. Eu não sei se também pode ser alguma coisa, sabe aquela coisa do empresário, como sabe que o Fabrício é um cara importante no mercado, fala, Fabrício, seguinte, eles têm que pagar uma grana aí, já fala que tem 3 propostas, aquela coisa toda, tal, a pressão já vem, o presidente se incomoda, corre para pagar, não sei também, essas coisas de mercado são sempre muito complicadas, os empresários jogam muitas vezes as informações do jeito que eles querem também. Mas é isso, está colocado, a janela está aberta, é o único contrato dos caras mais importantes do país que vazou, então a gente sabe todos os detalhes, inclusive, por exemplo, que a multa é 10 pau só. O fato é que agora, onde o extracampo raspa no campo, né? Depois da vitória sobre o Vasco. Quem for eleito hoje, amanhã vai sentar na cadeira, se o Stabile for o eleito, então já conhece a cadeira, já conhece a almofada, igual a do Tironi, e tem uma semana para resolver o time para o resto dessa temporada, certo? Uma semana, pouco menos. Então, qual que é a situação atual do Corinthians? Ele está com transfer ban, ele não pode contratar. Mas ele pode vender e pode perder jogador. Né? A janela está aberta por mais uma semana. Né? O Memphis é um jogador que não tem mais mercado em grandes clubes europeus. Senão já tinha uma proposta e tal. Foi como veio para o Corinthians. Então tem uma semana. O cara pode avaliar. Aí depende dele, mais dele mesmo, do jogador. Se é interessante ele sair para um clube médio, né, diante dessa circunstância, ou ele ficar mediante uma nova negociação com o novo presidente do Corinthians. Né? Eu acho que aquela situação do Dorival, né, quando o Dorival falava dos 4 elementos, isso. É cada vez mais distante isso, né? Porque o Corinthians está proibido de contratar e o Corinthians pode perder jogadores importantes até 2 de setembro, né, quando fecha a janela. Então, é uma semana para o novo presidente, é uma semana. O cara assume oficialmente, tem uma semana para resolver o time para essa temporada. Porque depois disso acabou, né? Quando a janela fechar. A não ser que... A não ser jogadores que rescindam como foi o caso do Memphis. Exato. Né? Lá atrás. Ele é contratado depois da janela, mas ele tinha rescindido durante a janela, aí pode, aí não tem problema. Ainda sobre o Corinthians, Vessa, desses 3 candidatos, alguém acena com, pessoal, chega, vamos parar de gastar, vamos economizar. Algum dos 3... O Cittadini, mas claramente né? fala sobre isso. Mais ou menos também, na verdade. Só que o que acontece é que esse é um tampão, né? Tampão. Esse não é nem o 3 anos que a pessoa realmente pode fazer um planejamento para 3. Sim. Para 1 ano e 3 meses. Como é um tampão, o cara, em vez do cara segurar as pontas e fazer o trabalho sujo agora, pode falar, eu faço isso depois, eu vou fazer o bonito aqui e eu posso ser reeleito. O ex-presidente fez isso, né? O Andrés fez isso. Não, o outro, esse que aí foi afastado. Melo? O Augusto Melo fez isso, cara. Não, o que eu quero dizer assim, o cara pegar o mandato tampão, em vez de o cara tem o ganho, Vessa, que ele tem. 1 ano e 3. O cara tem 1 ano e 3 meses. Esse cara aí não é corintiano, cara. Não, o que eu quero dizer é assim, né? O cara, eu tenho 1 ano e 3 meses para eu ou virar presidente de novo ou arrumar a casa dele já. Vou arrumar depois. Então, esse aí, se for esse o cara eleito com essa mentalidade aí, esse aí não é corintiano, porque ele vai fazer igual ou o Osmar que os outros fizeram. Pensa que tem só mais 1 e 3, ou quem entrar, ou os outros 2 só tem 1 e 3 também, pode ser que só tenham 3. Você tem que começar, o trabalho tem que começar, não é possível, mas agora, eu sou hipócrita. Vamos falar dessa vitória
importantíssima do Corinthians. Eu acho que é a vitória mais importante da rodada, né? O time estava muito desesperado, não vencia, fora de casa, contra o Vasco em São Januário, o Vasco que a gente criou uma expectativa que acho que não tinha, né? Eu criei a expectativa. Não, então, é essa a questão. Eu até escrevi no texto. Não tem expectativa. O time do Vasco é limitado, como é limitado o time do Corinthians. Aquele 6-0 contra o Santos foi um acaso que o time do Santos é limitadíssimo e entra a questão que eu falei do Oscar e do Lucas, que é o Neymar. Não tem condições hoje no futebol atual um time ter o luxo de ter um jogador que quando o time dele está sem a bola, põe a mão na cintura. Não tem como, não existe isso. Não existe. Um jogador que põe a mão na cintura, o time dele vai ser atropelado. Um jogador que pega 10 vezes na bola, perde 6 e dá 6 contra-ataque, o time vai tomar goleada e vai perder. Né? Então foi isso que aconteceu contra o Santos. Encaixou um jogo por causa do desencaixe total do Santos e por essa questão do time do Vasco ter encaixado o jogo, ter acelerado o jogo e o Neymar ser um cara a menos. O Santos jogou praticamente com 10 jogadores contra 9 jogadores contra 10 na linha, né? Tirando os goleiros. Ocasião, mas... 9 contra jogadores contra 10. Hoje toma goleada mesmo. Aí quando foi em Caxias do Sul, que pegou um time que também está na zona de rebaixamento, que vai brigar, vai lutar, todo mundo vai correr, foi atropelado pelo Juventude, o Vasco, tô falando. E hoje, quando pegou um time que é um time B do Corinthians, mas com um monte de molecada que conhece e sonha em vestir a camisa do Corinthians, que correram, lutaram o tempo todo, foi atropelado também. Saiu o segundo gol por acaso, lá no finalzinho. Mas teve vários contra-ataques, o Corinthians poderia ter feito o terceiro gol antes do que foi. O Vitinho saiu num contra-ataque 3-2, ele quis driblar um zagueiro e perdeu a bola. Entendeu? Então, com um time... Quando você joga com um time que luta, esse time do Vasco, o time do Santos, são dois times. São dois times que, na minha opinião, um desses dois vai cair. Porque eu confio muito mais no Vitória para fugir do que no Santos e no Vasco. Porque o Vitória é um time... o Juventude também, só que perdeu hoje, né? Hoje o Juventude ia dar um salto enorme. Perdeu, deu uma empacada. O Vitória joga amanhã... tudo bem, pode ser que não vença amanhã, mas o Vitória é aquele time que está acostumado. O ano passado se salvou também nas últimas rodadas. É aquele time que está acostumado a ficar ali. O Santos e o Vasco também estão acostumados a ficar ali. Só que eles não acham que eles estão ali. Eles acham que a história deles é lá em cima, mesmo eles estando lá embaixo. Sabe? Eles olham no espelho e um vê o Pelé e o outro vê o Roberto Dinamite. Né? O senhor Vasco olha no espelho. O senhor Vasco da Gama olha no espelho e vê o Roberto Dinamite. E o senhor Santos olha no espelho e vê o Pelé. Só que isso aí já acabou, já passou. Infelizmente, os dois já não estão nem aqui com a gente, que mereciam estar para a gente ouvir eles falarem. Mas é isso. Eles, tanto o Santos como o Vasco, são times que jogam para fugir do rebaixamento há um bom tempo. O Santos, inclusive, veio da Série B. Jogam para fugir do rebaixamento há um bom tempo, mas eles não acreditam nisso. Eles continuam achando que eles têm time para disputar títulos, para chegar na Libertadores. E aí, cara, quando chega na reta final, não tem aquela pegada necessária. Que tem um time que sabe sofrer. Um time que aceita o sofrimento. Enquanto o Santos e Vasco... Eu estou falando do Santos e Vasco, que são os dois que estão lá. Mas pode ser o Grêmio também, se vacilar. Se o Corinthians perdesse hoje, era o Corinthians. Com esses times aí, enquanto eles não entenderem que tem que saber sofrer de verdade para fugir do rebaixamento, eles não conseguem, porque os outros conseguem. O Vitória sabe sofrer, o Vitória, qualquer outro, Juventude, esses times ali, se você deixar esses times crescerem, começar a fazer ponto, fica difícil. Eu tô achando que ou Vasco, ou Santos, ou os dois podem cair esse ano. Na minha opinião. Pois é, Domi, tem a questão do DNA, tem a vontade, tem a qualidade desses jogadores e tem a realidade do Corinthians, que parece que o Dorival também não queria abraçar. Do mesmo jeito que o Santos e o Vasco estão vivendo numa realidade paralela em que eles não estão brigando, né, para fugir do rebaixamento, o Dorival chegou como se ele estivesse num clube que tem dinheiro.
né? Não, eu pedi contratações e contratações, assim, não pode, o Corinthians não pode contratar. Agora, literalmente, né, por causa do transfer ban, não pode mesmo, mas não deveria poder em nenhuma circunstância, porque deve mais de 2,5 bilhões de reais. Então, há tempos que o Dorival devia ter olhado para a base, né? Claro, leva um tempo também o treinador entender o que está acontecendo, os jogadores poderem subir, fazer as suas estreias, né, sem queimar também os jovens, que é muito importante, mas o Corinthians tem uma base forte e o Corinthians precisa dessa base mais do que nunca, porque não tem condição de fazer contratações. E aí a gente está vendo opções no momento em que o Dorival, de novo, não tem acesso aos seus melhores jogadores, né? Aliás, esse ano praticamente só teve naquela partida contra o Palmeiras, né? O Garro, o Memphis e o Yuri, que são os jogadores mais técnicos do Corinthians e que também vivem com, né, questões de lesão médica, cirurgia, agora no caso do Yuri, o Garro com problema crônico no joelho. Então, esses jogadores da base, né, são fundamentais. E hoje a gente viu isso. O que a gente viu também, do outro lado, é um time do Vasco que é muito frágil. O Vasco não tem zagueiro. Aí você pega um time que não tem zagueiro, um monte de gente improvisada, e dá na mão do Fernando Diniz, gente, desculpa aos amantes do Diniz, mas vai dar nisso aí que está acontecendo com o Vasco. O jogo contra o Santos, como o Casão mencionou, além de estar pegando um Santos muito desorganizado, jogando praticamente com 10, se a gente contar o Neymar, foram 15 minutos de apagão. Foi o 7-1 contra a Alemanha. Desses 15 minutos, ainda teve uma paralisação por VAR, foram 10 minutos de futebol que o Vasco aproveitou um apagão do Santos e matou o jogo. Mas aquilo ali era uma ilusão. O Vasco de verdade está aí. O Vasco de verdade tomou vários paus na Sul-Americana, de times inacreditáveis, assim, bateu recordes de derrota, de goleada para time venezuelano, né? O Vasco é um time muito frágil. E aí tem um problema que não pode ser colocado só na conta do Diniz, mas tem que ser colocado na conta de quem formou um elenco com a responsabilidade financeira, né? Ao contrário do Corinthians, com a preocupação de não contratar acima das suas capacidades, pagar salário em dia, mas com um elenco que, na mão deste treinador, desculpa, vai acontecer o que está acontecendo. Vai tomar derrota atrás de derrota e vai tomar várias goleadas. Para mim, o Vasco tem total chance de ficar ali na zona da bagunça até o final do campeonato. Acho muito difícil. Acho, inclusive, possível, Domi, que seja aquele time que vai chegar na final da Copa do Brasil e vai estar na zona do rebaixamento. Assim, pode ser rebaixado e ganhar a Copa do Brasil, que são essas coisas do Fernando Diniz, que podem acontecer, né? Tá inspirado num grande jogo, eliminar o Botafogo, que também não está jogando tudo isso, mas no Campeonato Brasileiro eu não vejo. Num campeonato de longo prazo, esse time é muito, muito, muito frágil. O Corinthians hoje se aproveitou dessa fragilidade, foi lá e venceu o Vasco em São Januário, onde esse ano o Vasco só tinha perdido uma vez, né, se eu não me engano. Então, a torcida muito incomodada com o fato de agora não ter nem essa segurança dentro da sua própria casa. Renan, a torcida protestou no estádio, né? A gente ouviu as vaias e com razão, porque o time tá jogando muito mal, mas você acha que foi mais o Vasco que entregou essa vitória de bandeja ou mérito do Corinthians? Não, muito mérito do Corinthians. Só para falar antes, que eu estava concordando com o Casão, né? Inclusive aplaudi, aquele 6-0 diz muito mais sobre o Santos do que sobre o Vasco, né? Aquele 6-0 é muito mais isso. Um time completamente vulnerável, que não corre atrás, que joga com 1 ou até 2 a menos quando não tem a bola, dá nisso, não tem jeito. A intensidade que é jogado o futebol hoje, a velocidade. E o Corinthians hoje completamente contrário. Só que, eu não sei se é a opinião do Casão, da Alicia, do pessoal, eu vendo comentários das pessoas antes do jogo, com a escalação, meu Deus do céu, o Dorival deu um tiro no pé, olha que loucura, não sei o quê. E na prática, deu muito certo. Esses 4 volantes, né? O Michael chegando toda hora para finalizar na entrada da área, o Bidon idem, o Charles chegando dentro da área, né? O Ranieri deu uma recuadinha ali, virando uma espécie de terceiro zagueiro, os 2 alas, o Mateuzinho e o Bidu, lá em cima toda hora. Então o Corinthians fez um baita jogo, um grande jogo, né? Sofre ali um empate numa infelicidade, num pênalti, né? Mas não merecia, em momento nenhum. O Corinthians foi melhor o tempo todo. Poderia ter feito o terceiro antes, poderia ter feito até mais de 3.
O Corinthians foi melhor o tempo todo. Enquanto o Michael esteve dentro do campo, ele comandou o jogo. Ele comandou o meio de campo. E um detalhe muito importante, a vontade que o Casão falou, a vontade que os meninos jogaram, a vontade que o Guilherme jogou, é Guilherme, né? Uns falam Guilherme, não sei. Guilherme. É o Gui. Guilherme. Pô, a vontade que o Guilherme, o Kaique, a vontade que os meninos jogaram, a disputa de cada bola, cada dividida, era impressionante isso daí. Então, muitas vezes, não tá só no dinheiro, na qualidade. Os principais jogadores, os que ganham mais no Corinthians, estavam fora do campo. E o Corinthians fez esse belo jogo. Né? Galera, notícia preocupante aí. Memphis pode estar deixando o Corinthians. O Corinthians recebeu propostas aí lá de fora. E, pessoal, Memphis pode acabar deixando o Corinthians. O que vocês acham disso, hein? Ele recebeu proposta. Quem confirmou foi o jornalista renomado Fabrício Romano. Ele falou que 3 clubes da Europa mandou proposta aí para o Corinthians. Sendo assim, a passagem midiática dele pode estar chegando ao fim. Não é confirmado ainda, né? O jogador recebeu 3 propostas aí de clubes europeus e está avaliando deixar o Corinthians para voltar ao velho continente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Prestes a completar um ano vestindo a camisa do Corinthians, o Memphis tem contrato até o fim de 2026, ou seja, 1 ano e 4 meses ainda de contrato. Mesmo no futebol brasileiro, o atacante ainda é convocado pela sua seleção e na última data FIFA, inclusive, se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa. Adaptado? Apesar das polêmicas recentes, o Memphis se mostra adaptado ao ambiente do timão. Galera, fora de campo, o jogador participa de vários eventos aí pela capital de São Paulo, principalmente se apresentando em shows com MC Hariel, funkeiro corintiano, com quem tem grande amizade, inclusive lançaram uma música, né? Aquela Peita do Coringão. Neste fim de semana, agora que passou, a dupla fez um show na capital paulista e o Depay exaltou o timão em muitos momentos. Porém, apesar do Memphis ter praticamente ali se declarado ao Corinthians, recentemente as polêmicas vêm tomando conta um pouco aí dele no Corinthians. Inclusive, recentemente ele faltou um treino em meio à polêmica da dívida do Corinthians com ele a respeito da premiação do Campeonato Paulista. Em nota, o Timão disse que conversou com o jogador e tratou o caso como encerrado. Por fim, né, galera, os números dele aí destacam a importância dele no Corinthians, peça fundamental na reta final do Brasileiro ano passado. Ele ajudou também na conquista do Paulista desse ano. O holandês já disputou 49 partidas, 15 gols e 15 assistências, ou seja, 15 gols e 14 assistências. Ou seja, ele participou aí, teve 29 participações em gols, quase mais da metade aí de jogos. Então ele vem participando muito, cara. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Vamos torcer para ele permanecer no timão. Ele que não atua desde as oitavas da Copa do Brasil, quando se lesionou contra o Palmeiras. Porém o atleta, né, já indicou nas redes sociais que está de volta. Então ele deve ser relacionado aí para o jogo contra o Atlético Paranaense depois de amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, lá em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Comenta aqui se você quer que ele saia ou quer que ele permaneça no timão. Deixa sua opinião abaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.